Mas o São Paulo está firme no mercado, o São Paulo segue olhando peças para 2023, o São Paulo segue o planejamento que vem sendo discutido com a diretoria e com o Rogério Ceni. Os jogadores estão de férias, daqui a pouquinho vai ter lá aquela reapresentação para começar a pré-temporada, mas a diretoria trabalha todos os dias nessa questão dos reforços. E o nome que a direção agora vai atrás e está tentando contratar é o de David, atacante do Internacional. Ah, mas o David não está num bom momento lá no Internacional. É verdade, mas só para contextualizar, o David surgiu muito bem no Fortaleza, surgiu muito bem assim, fazendo gols, sendo um jogador protagonista, sendo um jogador importante. O Internacional, na última temporada, deu uma inflacionada no mercado e decidiu contratar o jogador. Eu me lembro que à época o presidente Marcelo Paz do Fortaleza colocou uma condição para que o Inter contratasse o David. 11 milhões de reais por parte do jogador. E o Internacional exerceu, porque queria contratar um jogador com essas características. Até então, o técnico Alexander Medina, o Cacique Medina, o uruguaio, tinha pedido a contratação desse jogador. Ele chegou, mas num primeiro momento não performou. E o que acontece quando o jogador não vai bem, fica em baixa naquele clube e tudo mais? O mercado começa a olhar. E aí o São Paulo, claro, atento ao mercado, e Rogério Ceni, conhecendo muito o jogador do Fortaleza, o São Paulo chegou à conclusão de que seria um alvo. Primeiras conversas aconteceram. Olha, temos interesse no David, uma sondagem e tudo mais. E aí a resposta que a diretoria do São Paulo teve foi: é um jogador que tem um alto salário e é um jogador que, para a compra definitiva, tem que pagar pelo menos aquilo que foi investido, 11 milhões. O Internacional não vai vender um jogador por menos daquilo que pagou, mesmo sendo um jogador que não teve um sucesso num primeiro momento numa temporada. Mas é claro que é um jogador muito promissor e é um jogador que tem contrato longo, né? O contrato do David com o Internacional é até 2025, ou seja, ainda tem um tempo. O jogador pode responder ou dar uma volta por cima, isso sem dúvida nenhuma. Ainda mais que ele já performou, a gente sabe que é um jogador que é fazedor de gols e o São Paulo enxerga dessa maneira. Só que o modelo de contratação que o São Paulo pensa no David, até mesmo o approach, assim, as primeiras conversas o David trabalha com o Rogério, aqui volta a fazer gols, volta a ter uma boa temporada, depois vê se faz o negócio ou não. Num primeiro momento a conversa era por um empréstimo com o jogador. E o Internacional falou: para vender isso aqui, para empréstimo o salário é tanto, vamos fazer negócio. Surgiu a informação lá no sul do Brasil de que existiria a possibilidade do São Paulo envolver jogadores na troca. Até foi falado da questão do Igor Gomes, que não faz sentido. O Igor Gomes está em final de contrato com o São Paulo. Não tem como você fazer uma troca pelo David por empréstimo e algo em definitivo do Igor Gomes, porque é uma situação que o Igor Gomes está deixando o São Paulo. Um outro nome que surgiu foi o do volante Luan. Mas o Luan é um jogador que vem se recuperando, é um jogador que vai ter espaço no São Paulo. Quando eu perguntei para a diretoria de São Paulo, para fontes, pessoas próximas ali da direção, sobre essa questão do Luan, a resposta foi impossível, porque o Luan é um jogador que hoje vai fazer parte dos planos do São Paulo para essa temporada. Um jogador que se recuperou, um jogador que trabalhou firme, inclusive foi premiado com um gol e algumas atuações no final da temporada. Então é difícil imaginar que o David e o Luan possa sair alguma coisa de troca nesse sentido. Então o São Paulo busca outras formas, outro tipo de modelo de negócio para tentar contratar o David. Aí agora há pouco, antes de gravar o vídeo, eu, por exemplo, mandei uma mensagem para uma pessoa importante do São Paulo, perguntando se o São Paulo daria uma cartada final ou faria uma proposta para o Internacional. E a resposta que veio o David é um jogador que o São Paulo quer contratar, mas é muito difícil o modelo de negócio para contratar o jogador, pelo alto salário. Então o São Paulo vai tentar, claro, conversar ali, conversar aqui, tentar fazer uma oferta que seja boa para o São Paulo, mas não tem assim muita expectativa. Então de repente São Paulo vai partir para outros nomes, senão o David, em relação a essa negociação com o Internacional. Num primeiro modelo, empréstimo, com uma opção de compra para o jogador performar e se recuperar o futebol no São Paulo. Vamos ver, é uma situação que o São Paulo, nessa janela de transferências, vai ter muita dificuldade porque não tem grana. O São Paulo não tem dinheiro para investir em contratações. Vai ter que ser assim, nessa base. Empréstimo, e aí composição salarial, e não colocando jogadores que o São Paulo entende que vai usar em 2023. Então, o torcedor de São Paulo vai ter que ter muita paciência,
porque de fato o São Paulo vai encontrar dificuldades para contratar jogadores para o elenco em 2023. E no caso do David, seria para suprir ali ausências de um Éder que saiu, de um Bustos, né, um substituto ali direto para o Caleri, ou então, né, uma situação ali de você olhar para a base como algo, como solução caseira.